Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O Pedro não conseguia esconder o seu interior. Ele era todo de Jesus, mas o Judas conseguia. Vamos procurar entender essa comparação entre Pedro e Judas. Há pessoas que até colocam Pedro quase num mesmo patamar do Judas. O Pedro negou a Jesus, o Judas traiu a Jesus. Não são coisas parecidas nem um pouquinho. O Pedro apenas negou a Jesus porque queria continuar perto de Jesus e fazer alguma coisa por Jesus. O que ele não entendia é que o que ele queria fazer não ia adiantar nada. Deus estava entregando Jesus. Então, contra os desígnios de Deus, o Pedro não podia fazer nada. Mas ele tentou fazer e até pela força da carne dele mesmo, ele negou a Jesus, com boas intenções para poder conseguir ficar perto de Jesus. Mas o Judas fingiu o tempo todo. A Bíblia diz que Jesus sabia quem era o traidor desde o princípio. Jesus sabia que um deles era diabo, mas fingia muito bem. Que coisa interessante. Porque Jesus passou uma noite inteira para escolher os 12. A dúvida era certamente o Judas. Senhor, mas já sabendo que ele vai ser adversário, eu vou escolher assim mesmo? Sim. Jesus escolheu Judas, deu a ceia para o Judas, confiou ao Judas a bolsa, a tesouraria, sabendo que ele roubava. Jesus enviou Judas, digamos assim, de 2 em 2, para fazer milagres, e o Judas fez. Na autoridade do nome de Jesus, Judas fez milagres. Não estranhe quando você ouvir de uma pessoa que vive uma vida torta, é um obreiro que vive uma vida reprovável, e faz milagres em nome do Senhor. Não tem que estarrecer, isso é possível. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Alguém que recebeu o dom de Deus vai para o inferno pelo que ele pratica. Mas ele ora, Deus faz milagres, cura pessoas, isso acontece. É estarrecedor, é chocante a gente imaginar uma pessoa falsa que está ali pregando e orando e falando que Jesus cura e Jesus vai curar, fazer milagres e maravilhas, e ele com falsidade, só com o coração no dinheiro, depois no adultério, etc, etc, e vivendo a vida pecaminosa. De vez em quando a gente ouve, e infelizmente há quem goste de ficar divulgando essas coisas. Eu não acho isso bom, sites aí divulgando fuxicos e divulgando fofocas de pregadores, de cantores. A gente não deve se enganar. Quantos desses a gente ouve que tem uma vida promíscua, uma vida de bebedeira, uma vida de mundanismo? No entanto, eles conseguem esconder, estão lá cantando bonito, pregando bonito, se emocionando na frente das pessoas. É teatro, é claro, mas eles conseguem fazer isso. O Judas conseguia. O Judas fingiu. Isso fica como um alerta para nós, porque em nosso meio muitos se fingem, mas eles não são. Eles estão no nosso meio por interesse próprio, porque recebem amor dos irmãos, eles recebem apoio social, eles são convidados pelos irmãos, eles estão juntos, eles estão no nosso meio, mas não são dos nossos. No capítulo 26 de Mateus, nós encontramos a descrição daquele episódio em que o Pedro negou a Jesus. Mas foi muito interessante. Pedro primeiro usou a espada, estava tudo escuro. Pedro enfiou a espada para valer, para matar mesmo aquele servo do sumo sacerdote, que ele também não sabia que era servo do sumo sacerdote. Estava tudo escuro e veio aquela multidão e o Pedro estava com a espada, resolveu
usar a espada e meteu lá no sujeito, mas só que por uma graça de Deus a espada deve ter batido ali na cabeça, que é dura, desceu para a orelha, cortou somente a orelha do Malco, e Jesus curou e mandou que o Pedro se aquietasse. Depois o Pedro não se conformou e foi após Jesus, queria ver o que aconteceria com ele. Quando chegou na casa do sumo sacerdote, provavelmente levado pelo Marcos, o João Marcos, ele chegou ali na portaria, viu uma criada que olhou para ele, você também estava com Jesus o Galileu. O Pedro não conseguia esconder, ele negou a primeira vez, depois teve que negar mais 2 vezes, praguejar, e por fim ele saiu chorando, arrependido, amargamente. O Pedro não conseguia esconder, o interior dele era todo de Jesus, ele era todo dado a Jesus, fraco, falho, mas era todo de Jesus. Você é reconhecida como do Senhor, por onde você vai as pessoas veem o seu semblante alegre, feliz, louvando a Deus, falando de Jesus, amando, ajudando as pessoas. Você tem esse reconhecimento, as pessoas veem Jesus em você. E, meu irmão, você, por onde você anda, você exala o bom perfume de Cristo, as pessoas reconhecem que você é do Senhor. Existem muitos crentes que são agentes secretos, eles só são reconhecidos como crentes quando eles dizem, porque ninguém percebe. Não falam de Jesus, cara fechada, vivem criticando, fofocando, falando mal, reclamando da vida e criticando os outros, julgando os outros, praticando um moralismo tremendo. Eles não têm o espírito, a alegria, aquele gozo, o amor assim transmitido. Não, eles não têm nada disso. Eles só são reconhecidos como crentes quando eles dizem. É muito triste isso. É como o Judas que fingia, mas em algum momento o brilho das moedas de prata fez com que ele mudasse tudo, e ele disse, chega, quando com aquele perfume que a mulher derramou e falou, isso aí não é comigo não, esse desperdício todo, e foi atrás do dinheiro que os sacerdotes lhe deram para entregar a Jesus. Ingenuamente ou convencido por Satanás, ele achou que não ia acontecer muita coisa com Jesus, mas quando Jesus foi destinado à morte, ele, num remorso, ele diz, realmente é sangue inocente, eu traí, agora não tem jeito, não tem volta. Ele não se perdoou, aquele remorso. Infelizmente está em muitos crentes que não se perdoam, eles não admitem, eles são tão certinhos, tão corretos que não admitem ter errado, então eles se condenam, são levados até a se afastar da igreja, porque eles não se perdoam, como o Judas, eles são tocados de remorso, mas não arrependimento. São coisas bem diferentes. Quando você se arrepende, você chora, se quebranta, reconhece sua falha, seu pecado, confessa a Deus, pede perdão, pede ajuda de Deus e se dispõe a mudar tudo. Quando você é legalista, moralista, um religioso muito formal, você não se perdoa, é um remorso que sente. Pois há muita gente se escondendo, fingindo. São religiosos, sim, estão fingindo e são usados por Deus. É interessante isso, mas eles não são. O semblante deles não demonstra, o interior não transmite nada, eles não são do Senhor. No dia, tudo vai ser revelado. Mas agora você está tendo a oportunidade de se arrepender enquanto é tempo. Veja essa diferença. Você ama o Senhor, fala de Jesus, leva Jesus para todo lado e olhe-se no espelho para você poder se consertar, se voltar para Deus enquanto é tempo. Pense nisso, meu irmão, minha irmã.